A Jamile também vai aparecer. Vou fazer uma revisão na matéria do primeiro ano para a gente pegar como gancho para entrar na matéria do segundo, tá bom? Então, olha, vou fazer algumas perguntas, porque como vocês já estudaram isso aqui, vocês já sabem. Quando que a gente começa a estudar literatura? Quando os portugueses chegaram no Brasil? Foi isso que vocês estudaram no passado? Quando os portugueses chegaram no Brasil? Quando eles chegaram, como que chamou o estilo literário dessa época? Quinhentismo. Né? Então, olha, quinhentismo foi a matéria que vocês viram no primeiro trabalho desse ano? Então a gente começa a estudar literatura antes disso. Quando é? Tenta lembrar do ano passado. Romanos? Um pouquinho. Os romanos têm a ver com o que a gente vai falar hoje. Trovadorismo. O que é o trovadorismo? Ó, vou explicar o trovadorismo aqui, porque é uma palavra importante. Ela falou exatamente onde a gente começa a estudar literatura. O que mais que vocês sabem sobre trovadorismo? Tem trovas. Onde que aconteceu o trovadorismo? Na Grécia. No céu. Portugal, muito bem. Então, olha, por que a gente estuda literatura em Portugal, gente? Facinho. Por quê? Foram eles que nos colonizaram. E a gente fala qual língua? A língua de Portugal, não a língua do Brasil, porque senão a gente chamaria língua brasileira, né? Mas a gente fala português, língua de Portugal. Então, olha, para a gente entender a literatura que vai acontecer aqui no Brasil, a gente precisa antes entender a literatura que aconteceu em Portugal, certo? E alguém sabe me dizer mais ou menos a data que começa essa literatura aqui em Portugal? No caso, foi antes do Foi bem antes. Ninguém lembra, né? Data é complicado mesmo. Isso aqui eu não desconto para vocês. Então, olha, é uma dessas duas datas aqui. Por que nós temos duas datas? Pelo seguinte, porque o documento mais antigo, falo documento porque hoje ele tem um valor histórico tão grande que virou documento, tá? Mas o poema mais antigo, escrito em língua portuguesa, tem uma dessas duas datas, 1189 ou 1198. Por que ele tem uma dessas duas datas? Porque está rasurado, não dá para saber ao certo qual a data certinha. Tá? Uma dessas duas datas. Então a gente pode memorizar o seguinte: século XII começa o trovadorismo. Mas nessa época também estava acontecendo uma outra coisa no mundo. Como que chama? Aquele momento histórico que começa ali pelo século XII. Cruzados fazem parte. Mas como que chama o período histórico que engloba o século XII até ali pelo século XV, mais ou menos? Período colonial. Não, o período colonial vai ser aqui, ó. Com 500, tá? Vou pôr 1500 aqui para vocês pararem de confundir aí com o que aconteceu no Brasil. Como que chama esse período aqui, moçada? Idade Média. Anterior à burguesia. Agora fala um pouquinho. E aí? Fala do quê? Ninguém vai dizer? Ah? Idade Média. Oh, mas a segunda você acerta hoje, né? Lembrarei disso. Eu também. Idade Média. Também conhecida como Idade das Selvas. Era ou Idade das Trevas. Por que trevas? O conhecimento não era muito evoluído. O que são essas trevas aqui? Porque não tinha energia elétrica? Também, mas não era por causa disso. Por causa das mortes por doenças. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Uma palavra que resume essa época aqui, a grande palavra-chave é conhecimento, tá?
Não tinha. Tinha ou não tinha? Não sei, eu tô perguntando. Não tinha? Alguém acha que tinha? Ou, de repente, no século XII, abracadabra, a literatura passa a existir? Existia sim. Existia. E também existia o estilo. Mas por que a gente não estuda? E começa a estudar exatamente aqui. Entra no que vocês falaram lá nos alunos menos por aqui, da história da língua portuguesa. Tenta lembrar lá do ano passado, para vocês estudarem. Por que começa a estudar aqui e não estuda a literatura que ocorreu lá para trás? Não fica com vergonha de falar não, pode falar. Tá bom, vou contar para vocês. Olha só. Literatura, gente, ela sempre vai acompanhar a humanidade a partir do momento que o homem desenvolveu a escrita. Passou a escrever, a literatura passou a existir junto com a escrita, tá? Porque ela é uma manifestação do dia a dia, da realidade do homem. Ela reflete o que o homem está passando na sociedade. Sempre será assim. Então, olha, anterior a essa data tinha literatura normalmente, tá? Mas nós não estudamos pelo seguinte. Olha, vocês lembram onde que Portugal está localizado na Europa? Vocês estão aí com o mapa da Europa na mente? Tem a Península Ibérica, não é? Onde fica a Espanha, do ladinho lá de Portugal. Então, olha, esse reino todo, que chamava Península Ibérica, era governado por um rei que chamava Dom Afonso. Tá? Esse Dom Afonso, ele teve duas filhas. Uma filha que ele teve com a rainha da Península Ibérica, certo? A princesa, a filha oficial dele, tinha um nome lindo, anota aí para vocês colocarem na filha de vocês quando ela nascer, tá? Uma sugestão de nome de princesa. Ela se chamava Urraca. Tá? Então, olha, essa era a princesa, a filha oficial do Dom Afonso. Mas ele teve uma filha fora do casamento também, que chamava Teresa. Tá? É normal. E aí, naquela época, também era normal. E aí, acontece o seguinte, ele, como rei, ele poderia reconhecer essa filha ou não, mas ele foi gente boa, né? E reconheceu a Teresa também como filha dele, tá? Tanto que ela vai receber a herança depois também, certo? E acontecia um outro fato importante nessa época na Europa, que alguém disse mais cedo aqui, que eram as cruzadas. As cruzadas eram uma guerra dos árabes contra os europeus. As cruzadas também ficaram conhecidas como Guerra Santa, guerras em nome de Deus, porque nas bandeiras dos dois inimigos tinha uma cruz, certo? Só que, na verdade, esse é um eufemismo que é dado a essa guerra para tentar amenizar e dar a ideia de guerra, que é uma ideia assim, sangrenta, triste, né? Guerra é uma coisa horrível, que mata as pessoas, destrói famílias, cidades, destrói o progresso. A guerra só tem coisa negativa para acrescentar ao lugar que ela ocorre. Então, a história, às vezes, né, o homem tenta deixar isso mais bonitinho e diz lá, era uma guerra em nome de Deus, então valia a pena. Mas, na verdade, não era em nome de Deus nada. Era guerra por causa das terras. Ou seja, ganância, bens materiais. E como os árabes eram muçulmanos e a Europa era cristã, então todos os dois povos têm uma religião muito marcante, ainda mais naquela época, porque eles eram muito mais, vamos dizer assim, ligados à questão religiosa do que hoje em dia, né? É claro que quando um povo conquista um território, ele impunha a sua cultura. Não aconteceu isso no Brasil? Quando os portugueses chegaram aqui, eles não impuseram o catolicismo dos índios? Né? A mesma coisa, quando os árabes invadiam lá o território da Europa, eles obrigavam que aquele povo usasse a língua árabe, a religião dos árabes, os costumes dos árabes, né? Eles impunham a sua cultura. Então, antes da gente falar que era uma guerra religiosa, é bom a gente ter um senso crítico em relação a isso, que na verdade a guerra era por causa de terras, certo? A religião era só uma consequência disso. Mas tudo bem, abri esse parênteses aí só para fazer essa crítica aí às cruzadas, porque nem tudo que a gente ouve na história é do jeito bonito que se fala, né? As cruzadas aconteceram durante séculos.
temor muito grande do povo europeu. Da Península Ibérica, da mesma forma, eles morriam de medo da guerra chegar lá. A gente não teria medo de uma terceira guerra mundial? Naquela época, as cruzadas seriam essa guerra, o fim do mundo para eles, né? Porque eles nunca tinham conhecido uma guerra maior do que aquela, mais duradoura. E aí, a Península Ibérica, por causa da posição geográfica dela, ela estava mais protegida do que os demais países. Porque, olha, os árabes vinham daqui. Até eles chegarem na Península Ibérica, eles tinham que atravessar a Europa inteira. Então, até chegar lá, eles tinham que passar por muitas guerras, muitas guerras. E só se eles fossem vencendo todas para chegar lá, né? O que não aconteceu, certo? Aí, os árabes que conseguiram chegar na Península Ibérica tiveram uma outra ideia: vamos pela África. O caminho é mais longo, mas tem menos resistência. E assim foi. E os árabes conseguiram, então, chegar na Península Ibérica para tentar tomar a Península Ibérica. E olha a estratégia de guerra deles: vir por aqui e por aqui. Ou seja, cercar os europeus, né? Era uma boa estratégia. Só que acontece o seguinte: o exército que estava protegendo a Península Ibérica ali conseguiu vitória. E esse exército era comandado por dois primos. Um se chamava Raimundo e o outro se chamava Henrique. Eles eram franceses, tá? Mas comandavam o exército que estava guerreando ali. Aí, muito bem, e o Raimundo e o Henrique conseguem expulsar os árabes da Península Ibérica. Já eram pessoas nobres lá da França, da família de Borgonha, né? E ter um sobrenome bonito de nobre naquela época tinha muito valor. Vocês sabem como funciona isso? O rei Dom Afonso, que tinha duas filhas na idade de casar, viu que aqueles dois moços lá seria o genro perfeito, família nobre, heróis de guerra. É o pai ideal para os meus netos. Meus netos vão ser nobres e heróis, né? Como se escolhe o sêmen, né, do animal para a reprodução dos animais de raça hoje em dia. Mais ou menos assim era naquela época. E aí ele combina o casamento das filhas, certo? A Urraca casa com Raimundo, a Teresa casa com Henrique, certo? E aí agora começa a entrar em Portugal, que é o que nos interessa aqui. A Urraca, como era filha oficial dele, como dote, recebe a Espanha de presente. A Teresa, que era filha bastarda, recebe só Portugal. Estou falando só Portugal, porque Portugal em relação à Espanha é bem menor, mas é um presentão de casamento, né? Aí, beleza. A partir desse momento, separa-se Espanha, que era Galícia nessa época, do condado portucalense, tá? Então, olha, já houve a separação. E dessa separação que vai surgir o que nos interessa, que é a literatura. Então, vamos esquecer agora a Espanha. No condado portucalense, depois de muitos anos, né, a Teresa com o Henrique tiveram um filho que se chamava Afonso Henriques. Para vocês lembrarem o nome, é o nome do vô e o nome do pai junto, tá? Afonso Henriques. E o Henrique morre. A Teresa fica viúva, se apaixona por um conde espanhol. O Afonso Henriques, que já era adulto nessa época, tinha capacidade de pensar um monte de coisa, ele começou a pensar o seguinte: esse conde, casando com a minha mãe, vai se tornar o rei. Ele sendo o rei, ele pode me eliminar e eu nunca vou ser rei. Ou ele pode ter um filho com a minha mãe e esse filho se torna o rei. E ele ficou passando pela cabeça dele um monte de conspiração que podia acontecer, o que era normal nos reinos da época, né? E que colocaria ele fora do trono. Então ele fica contra o casamento da Teresa com esse conde. E esse conflito virou uma guerra. Guerra com soldado e tudo, certo? Do filho contra a mãe. Aí agora a gente analisa o seguinte: um menino daquela época, desde pequenininho ele já ia andar com o exército para aprender as técnicas de guerra, era treinado para liderar um exército, ainda mais ele que era um príncipe, né? E a dona Teresa cresceu no palácio aprendendo só a costurar, bordar, fazer maquiagem e outras coisas assim, não vou dizer fúteis, mas que não ajudam na guerra, né? Adivinha quem ganhou a guerra?
O Afonso Henriques ganhou a guerra e expulsou a mãe do condado portucalense. Ela foi embora para a Espanha, casou com um conde, porque aliás era um amor verdadeiro, ele não estava interessado só nas riquezas dela, né? Ela se casa e vive na Espanha até a morte. E aí o Afonso Henriques toma uma medida para que ninguém jamais tomasse o reino dele, que era proclamar Portugal como um país, certo? E aí, a partir do momento que se proclama, isso vinha acontecendo com outros países da Europa, certo, gente? Então, isso não foi uma criação da cabeça dele, não. Ele viu que aquilo era uma boa estratégia para ele proteger o reino dele, proteger o trono dele, certo? Então, ele proclama Portugal como país. Se agora Portugal, ou seja, o condado portucalense era um país, passa a ter documentos oficiais, um rei oficial, não pode ser tirado de lá simplesmente com assassinato, por exemplo, porque aí envolveria regras internacionais, certo? E passa a ter uma língua oficial. A língua já existia na prática, certo? Mas ela não existia oficialmente no papel, que é a nossa língua portuguesa, que na verdade não era nem um pouco parecido com o português que nós falamos hoje. Era uma mistura de português antigo com espanhol antigo, que chamava galego e português. Mas, oficialmente, o nome daquela língua se tornou português, tá? E aí, nesse momento, se tem uma língua oficial, tem uma literatura oficial. Então, o trovadorismo seria essa primeira literatura oficial. O que quer dizer o seguinte: antes disso tinha literatura? Claro que tinha, ela só não era oficial. E aí, por isso, por também não ser oficial, não tem muitos registros dela. Tanto que o documento mais antigo, que eu falei para vocês, é dessa data. Alguém sabe me dizer o nome desse poema? Que foi escrito nessa época? Que é esse documento mais antigo de língua portuguesa? Não é a Carta do Pedro Vaz de Caminha, tá? Porque ela é aqui do quinhentismo, ela é do Brasil. Mas em língua portuguesa, qual é o texto mais antigo? Lusíadas. Os Lusíadas vai ser escrito aqui, ó. 1500, perto de 1500. É um documento mais simples. Não lembro o nome? Os carinhos nem ia gostar. Cantiga da Ribeirinha. Vocês deveriam ter lido ela no passado, tá? Se não leram, corre atrás de prejuízo. Lido e analisado, inclusive, tá? É um poema, uma cantiga de amor, tá? Então, a Cantiga da Ribeirinha, pessoal, é o documento mais antigo em língua portuguesa. Tanto que está com a data rasurada, de tão antigo que ele é. Ele se encontra no museu, que foi a primeira biblioteca de Portugal, a Torre do Tombo, tá? Está lá guardadinho, com iluminação e temperatura ideal para ele não se desintegrar, porque ele tem um valor histórico tremendo, né? É o documento original. Então, olha, como a gente disse, anterior a isso existia literatura, certo? Nós é que não estudamos. Inclusive, vou ter que falar para vocês aqui da literatura anterior, porque a literatura posterior depende disso, tá? Então, olha, só para vocês terem uma ideia, aqui no trovadorismo a gente estava na Idade Média, sem conhecimento, treva total. Tanto que a produção literária deles era tão fraquinha que chamava cantiga, chamava trova. Refletia o que? Um momento sem conhecimento, tá? O mundo estava numa crise de conhecimento, estava assim, o analfabetismo era enorme, a consciência das pessoas era fechada, tinha domínio político, exploração, escravidão, tudo é ruim num cenário, numa sociedade onde o conhecimento falta. Mas o mesmo não ocorria antes disso, pelo contrário. O período anterior a gente chama de período clássico. Lembra que eu falei para vocês em outra aula que tudo que tem o nome clássico é bom? O que vai acontecer aqui é muito bom, tá? O período clássico, a data dele é do século VI a.C. ao século IV a.C. Certo?
sociedade grega criou aquele monte de coisa que eles criaram. Filosofia é um bom exemplo. Tanto que a filosofia que eles criaram, olha, a filosofia já nasceu boa. Tanto que até hoje a gente estuda Platão, Sócrates, Aristóteles, porque nessa época eles já tinham capacidade intelectual de produzir coisas assim, que muitas delas hoje em dia, com todo o avanço que a gente não consegue nem entender direito, muitas vezes. A gente vai ler o livro do Platão, por exemplo, a gente fica pensando horas, gente, como que esse cara pensou tanta coisa? E não consegue entender tudo que ele quis dizer, de tão profundo que é. E assim, da mesma forma, as outras obras produzidas. Como eles eram um pouco desenvolvidos, que pensavam muito, eles valorizavam muito as artes. Então, olha, tome isso como um conselho de vida. Toda pessoa culta, desenvolvida, ela valoriza as artes, tá? E então eles tinham uma literatura boa, eles tinham música boa, até o esporte para eles era praticado de uma forma artística, tanto que eles criaram as Olimpíadas para expressar isso, né? Não era só uma atividade física, era uma atividade física artística. Olha que bacana, né? Mas o que eu quero exaltar aqui é o teatro, tá? O teatro grego era muito valorizado por eles. E por causa disso, eles precisavam de lugares para apresentar as peças, né? E aí eles construíam os anfiteatros. O que era um anfiteatro? Era um local da cidade ou ali da região em que eles construíam um palco, certo? Com assentos em volta para que as pessoas pudessem assistir as peças de teatro, que eram muito comuns. E aí eles escolhiam uma colina, uma montanha ideal, né? Lá embaixo construíam um palco redondo, certo? Em volta, assim, eles punham algo, provavelmente de madeira, porque nas ruínas que nós vemos hoje em dia não tem mais a construção de trás, para que fosse ali onde os atores se escondiam e entravam, né? E a frente era o cenário. E onde eram os assentos, aquilo era esculpido na montanha. Esculpido, tá? Não era construído, olha que bacana. E o mais legal do anfiteatro era o seguinte, a acústica daquele lugar era perfeita. Tanto que se uma moeda, um ator jogasse uma moeda no chão, quem estava sentado na arquibancada lá em cima ouvia o som nitidamente. Ouviu as falas, certo? Como que eles construíram um negócio com acústica perfeita naquela época? Sem calculadora, sem ainda a física chamar física, embora ela já existisse, né? Eles tinham conhecimento prático dessas coisas todas, né? Um desses anfiteatros, pessoal, num certo momento ficou pequeno para tanto público que ia lá. E aí eles resolveram aumentar, esculpiram mais assentos. Aí deu problema na acústica. Como que eles resolveram isso? Calcularam, pensaram lá e chegaram a uma conclusão. Se a gente distribuir algumas conchas de bronze nesse ponto, naquele outro ponto, a gente resolve. Construíram as conchas e colocaram lá. E consertaram a acústica. Isso aí. E olha só o que eles conseguiram pensar naquela época, sem AutoCAD, né? Sem existir arquitetura, sem existir nenhum programa que ajudasse a calcular ou que auxilie o engenheiro. Hoje em dia, com tudo isso, às vezes os engenheiros não conseguem construir nenhuma sala com uma acústica boa, e eles construíram algo a céu aberto com acústica perfeita, né? Com conhecimento, com inteligência. A inteligência vai muito mais além do que a tecnologia, vocês estão vendo? Um outro povo dessa época, os egípcios. Os egípcios são meus preferidos. Eu amo a história do Egito. Olha, os egípcios, até hoje, a gente não consegue entender como que eles construíram as pirâmides com os recursos da época, né? Blocos de pedra desse tamanho ou até maiores, quadradinhos,